Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, que prontamente aceitei, saudando os presentes na pessoa do professor Laureano, do Dr. Sérgio e de todos os demais componentes da mesa. Eu vou falar sobre um tema que eu venho defendendo e sustentando em alguns eventos, e achei importante, em razão desse importantíssimo trabalho do manual, que foi desenvolvido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, que eu vou pedir a licença para daqui para frente chamar só de colégio. Achei que era uma oportunidade ímpar para tentar pegar esse trabalho que eu venho desenvolvendo já e fazer uma relação com o que foi apresentado hoje, que para mim vai servir como, eu vou falar, vocês vão ver nos slides adiante, como um primeiro passo e um divisor de águas para tentar diminuir esse embate existindo, e como diz o tema, entre a relação das operadoras, do cirurgião bucomaxilofacial e dos pacientes. Lembrando que os pacientes, para mim, que sou um advogado, são clientes, para os dentistas cirurgiões são os seus pacientes, e para as operadoras, na verdade, são os consumidores do serviço prestado. Rapidamente, eu vou me apresentar. Eu sou advogado, militante há mais de 20 anos, faço parte do escritório Dutra e Saad como sócio. Nós temos um setor ligado ao direito de saúde e que, em boa parte, representa alguns clientes nesse, como eu disse antes, um embate, mas que tende a, com iniciativas como essa, terem sua relevância minimizada em relação às operadoras de saúde. Essas cirurgias bucomaxilofaciais geram, como eu disse, esse embate inicial, que eu espero que com esse trabalho, e aqui hoje, no que foi apresentado já das origens desse trabalho pelo professor Sérgio, o doutor Léo, que representa uma operadora também relevante, parece que trouxe tudo ao encontro dos interesses do colégio. Me parece que a solução ao final, proposta por mim, humildemente, será importante para caminhar no sentido de minimizarmos esses embates. Então, na verdade, o que eu vou demonstrar aqui são as principais causas que vêm, na prática, sendo utilizadas, as principais motivações para a negativa dos procedimentos cirúrgicos por parte das operadoras. E eu tentei fazer um link disso com os proveitos que poderão, na sequência, serem obtidos em razão desse trabalho realizado pelo colégio. O colégio é uma entidade com mais de 40 anos, que representa, como foi dito, milhares de profissionais e que certamente pode servir para tentar ajudar nessa convergência. Bom, os principais problemas enfrentados atualmente podem ser modificados ou melhorados com essa parametrização. Acho que isso será de suma importância. Esse trabalho foi realizado, eu não confesso que não tive condição de me aprofundar, mas já o conheci, como foi dito anteriormente, contou com evidências técnicas e científicas e com o trabalho de inúmeros profissionais e empresas que, repetindo, para mim representam um verdadeiro divisor de águas nessa relação. Bom, eu vou tentar, de forma resumida, como dito, demonstrar os principais motivos que hoje geram esse embate entre operadoras, cirurgiões e pacientes, para depois tentar apresentar algumas soluções. Sabemos que os planos regulamentados, a partir da Lei 9656, têm por obrigatoriedade de ser oferecidos para os pacientes, para os clientes, com um mínimo de cobertura, uma cobertura básica, tá? E essa cobertura básica, no que diz respeito aos procedimentos, vem sendo regulamentada pela ANS, inicialmente com a RN 82, e a última que nós temos agora é a 428, que prevê no seu anexo 1 os procedimentos que devem, obrigatoriamente, serem suportados pelas operadoras. O judiciário já pacificou que não só esses devem ser suportados, se houver indicação médica, também devem ser. Mas, quanto a esses, não há nenhum tipo de discussão.
como está nesse slide agora, esses planos representam uma cobertura mínima, básica. E, de outro lado, se outro plano for oferecido, a lei exige também que seja dado ciência ao paciente, ao consumidor do serviço, que o básico foi a ele ofertado. O objetivo agora, nesse momento, é demonstrar como tanto o paciente, como o profissional, ou como qualquer outro interessado, pode saber se esse procedimento que se venha a pleitear tem cobertura pelas operadoras de saúde. É simples, a ANS mantém um site na internet, basta entrar nesse site, está lá dito, é o www.ans.gov.br, existe um capítulo legislação, buscar legislação, tipo de norma, se escolhe a RN e o número dessa RN, que atualmente é a 428, no seu anexo 1, procura-se pelo nome do procedimento, com as suas variações, e se ele estiver lá incluído, se encontra esse procedimento. Bom, uma das facetas do nosso trabalho também acabou sendo desenvolvida de assessoria para o profissional para demonstrar como ele deve, na nossa ótica, solicitar essa liberação do procedimento. Porque nós entendemos que é importante para a operadora de saúde também, como foi dito há pouco pelo Dr. Léo, que o máximo de elementos possam ser trazidos para facilitar o trabalho. No aspecto técnico, que está inicialmente regrado no manual que hoje foi apresentado, e no nosso aspecto, porque a operadora também vai submeter provavelmente ao seu departamento jurídico. Não podemos esquecer que a operadora é uma empresa privada que, lógico, trata com saúde, trata com o direito, no caso dos profissionais, dos cirurgiões, de exercerem a sua profissão, mas também, como qualquer outra empresa no capitalismo, tem como sua viga mestre o lucro. E ela, então, vai fazer todas as análises necessárias para eventual cobertura ou negativa dos procedimentos solicitados. Na nossa ótica, o pedido deve ser, seguindo todos os aspectos técnicos, inclusive esses trazidos no manual que hoje foi apresentado, contém uma lista dos materiais que necessariamente são utilizados e a indicação como a ANS preceitua de ao menos 3 marcas a serem adquiridas. Alguns profissionais indicam, eu já me deparei com isso, 3 não fornecedores, mas importadores, não sei se isso é o mais adequado, com a explicação de que esses trabalham com mais de 1, 2 ou 3 marcas e, portanto, eles estariam oferecendo oportunidade para a operadora adquirir muito mais do que as 3 mínimas exigidas pela regulamentação da ANS. Como dito, nós vamos ver na sequência por que eu vou falar desses motivos principais que geram as negativas na liberação dos procedimentos. Porque mesmo que não esteja, muitas vezes, expressamente demonstrado, as principais causas dessas negativas estão ligadas aos procedimentos solicitados, colabora com esse estreitamento das dúvidas e principalmente com os materiais solicitados, quer seja em qualidade, quantidade ou necessidade de utilização. Bom, retornando aqui ao procedimento, o prazo para a liberação dos procedimentos, desde a RN 395, no seu parágrafo 2º do artigo 9º, é de 10 dias úteis para a operadora se manifestar, e eu digo para liberação e não para liberação, porque na nossa ótica, se tiver previsto no anexo 1 da RN 428, essa autorização será necessária, por isso que ali eu coloquei para análise e entre parênteses e autorização do procedimento. Bom, agora vamos entrar propriamente dito no que vem sendo em regra sustentado pelas operadoras no que diz respeito à negativa da liberação desses procedimentos, que em última instância prejudica o paciente, como eu disse, mas também o direito do profissional cirurgião de exercer a sua atividade. As negativas mais comuns, eu vou falar de 4 ou 5, se não me falha a memória, uma delas é alegar que se trata de uma moléstia pré-existente. Essa matéria é bastante debatida e já pacificada, nós vamos ver até por intermédio de súmula do TJSP, que se a operadora não exigiu
não fez os exames quando a contratação do plano, ela não pode negar posteriormente a cobertura com razão em suposta pré-existência. O que se presume, como em qualquer relação, é a boa-fé das partes, e não a má-fé. A má-fé existe, existem maus profissionais na minha área, na área dos cirurgiões, uma parcela, espero para todos, mínima nas operadoras, mas a regra é a boa-fé. Então, infelizmente, eu vinha comentando com um colega há pouco, algumas operadoras, a gente sabe que é um percentual mínimo, algumas inclusive de menor porte, vem utilizando de um instrumento, de um artifício de pressionar o paciente. Há pouco, hoje a gente sabe que com a vida moderna, as pessoas gravam tudo. Eu tinha uma cliente nossa que gravou uma ligação para a operadora que o atendente dizia expressamente: se você insistir com o pedido de liberação, nós vamos alegar doença pré-existente, vamos fazer uma denúncia em XY órgãos, e no final das contas você não vai ter direito à cobertura e o teu plano vai ser cancelado. Infelizmente, esse extremo existe. Tá? A súmula 105, que regra essa situação, como eu disse, pacificou, diz: não prevalece a negativa de cobertura às doenças e lesões pré-existentes se, à época da contratação do plano de saúde, não se exigiu o prévio exame admissional. Então, ela, inclusive, parte da premissa que a doença pré-existia, mas assumiu o risco a operadora por não exigir o exame e tem obrigação de cobertura. Um outro caso que interessa muito, principalmente aos cirurgiões, que na sua grande maioria estão presentes, diz respeito à negativa em razão do profissional não ser do quadro da operadora, não ser credenciado, referenciado, ou, no caso das cooperativas, cooperado. Essa negativa, além de violar o direito ao exercício da profissão, também não se sustenta, e já foi pacificado isso desde 98, quando o Consul, que precedeu a ANS, emitiu o Consul número 8, que preceitua o seguinte: é vedado negar autorização de procedimento em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria, credenciada, cooperada ou referenciada da operadora. Então, esse profissional, embora, se a cirurgia for autorizada, na grande maioria das vezes, o judiciário entende que ele não vai ser remunerado pela operadora, mas o procedimento não pode ser negado. Isso significa que, no caso das cirurgias, a será, em regra, responsável pela internação, pelo anestesista da rede dela, pelo hospital e pelos materiais. Ok? Para colocar uma pá de cal nisso, desde o longínquo 2007, a súmula normativa 11 da ANS disse o seguinte: determina que as operadoras suportem, no seu item A, as despesas com as cirurgias odontológicas previstas no anexo 1 da resolução 82, que veio sendo substituída e hoje é a 428. Tais procedimentos devem ser suportados independentemente de ser o profissional solicitante credenciado ou referenciado pelo plano, nos termos da Consul número 8. Essa súmula surgiu em razão de uma provocação do Ministério Público Federal, que levou a ANS a editar essa súmula. O TJ de São Paulo, que eu costumo usar bastante nas minhas apresentações, tem diversos julgados nesse sentido, onde está grifado ali, diz profissional não credenciado, negativa de autorização, recusa injustificada. O que vem ocorrendo também, com uma esfera um pouco menor, os planos de saúde, quando instados, e eu digo até em respeito aos representantes dos planos que estiverem presentes, a gente se refere a uma pequena parcela, quando instados à cirurgia, muitas vezes adotam uma conduta que eu reputo como totalmente inadequada, que é tentar direcionar o paciente. É lógico que o plano de saúde tem a sua razão de ser, as cooperativas principalmente, os seus médicos credenciados e referenciados, que ele pode colocar à disposição, mas ele não deve, como a gente tem visto, e isso está documentado em alguns processos, como eu disse a vocês hoje, o paciente grava tudo, exercer pressão para que
paciente use um profissional referenciado, credenciado. Isso ocorre, infelizmente, vou contar rapidamente uma experiência minha pessoal, não na área da odontologia, mas o meu falecido pai, há 1 ano e pouco atrás, ele faleceu, quando necessitou de uma cirurgia para a implantação de uma válvula no cérebro, nós fomos surpreendidos pelo atendente, pelo auditor, dizendo, olha, essa válvula pedida pelo profissional que os atende, que não é da nossa rede, nós não vamos liberar, mas se você quiser fazer com o doutor tal, que é credenciado, e com essa válvula, você sai com autorização hoje. Para mim, ele disse isso, ninguém me contou. Então, embora alguns digam que não existe, eu senti na pele, existe, infelizmente existe. Essa conduta, para mim, é antiética, imoral, ilegal, e se comprovada, deve gerar consequências para quem a praticar. Outro motivo de negativa é a alegação de que o procedimento deve ser realizado por médico e não pelo cirurgião bucomaxilofacial ou por uma equipe chefiada por um médico. Isso também não é possível, tá? A resposta para isso é negativa. Existe regulamentação para a matéria, não fosse o previsto no artigo 5º da Constituição e no seu inciso 13, eu não vou entrar em termos técnicos, porque eu sei que também meu tempo é curto aqui, estou tentando correr um pouco, e na legislação que rege a profissão de vocês, a mesma súmula número 11, mencionada anteriormente, diz: os procedimentos abrangidos pelas instituições hospitalares, eu estou lendo a parte em negrito, tá? De natureza bucomaxilar facial, pulando aqui para o final, diz: devem ser cobertos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, mesmo quando promovidos pelo cirurgião dentista assistente habilitado pelos conselhos de classe. Então, não só o médico cirurgião de cabeça e pescoço, em alguns casos, mas o cirurgião, no caso da bucomaxilar, tem total autonomia e capacidade técnica e legal para realizar esse tipo de procedimento, que deve, então, ser coberto pelas operadoras, e a negativa implica em violação desse direito. O Tribunal de Justiça de São Paulo e todos os outros na nossa federação tem diversas decisões nesse sentido. A parte em negrito ali diz claramente: a alegação de ausência de chefia por médico no procedimento solicitado, desnecessidade negativa ilegal de cobertura. Existem diversos, eu podia trazer muitos aqui, me limitei a transcrever 3, todos eles no mesmo sentido, ou seja, da impossibilidade de negativa de cobertura em razão da não solicitação ou realização por médico. Essa tem sido muito comum, tem crescido, até porque a junta médica tem previsão na regulamentação da ANS, mas na minha ótica, em alguns casos, tem sido indevidamente utilizada. Primeiro porque, segundo a resolução também originária do Consul que precedeu a ANS, no seu artigo 4º, diz que ela visa garantir caso de situações de divergência médica ou odontológica. Então, ela serve para isso e não para discutir questões financeiras, questões que são de interesse da empresa, a gente respeita, mas que não são passíveis de serem dirimidas por uma junta médica. Outro problema que vem sendo visto nessa situação é que, na prática, essa tal junta médica, muitas vezes é unilateral. O paciente solicita a liberação do procedimento e algumas operadoras fazem uma junta por profissionais que não são imparciais. Essa junta, quando existe, quando é cabível, tem que ser formada pelo profissional solicitante, por um profissional indicado pelo operador e por um terceiro que, entre os dois, seja indicado, e não unilateralmente. Então, assim, apenas em caso de divergência médica, não em situações ligadas a interesses financeiros, essa junta médica tem que ser formada por 3 profissionais, como eu disse, um que atende o paciente, um indicado pela operadora e outro indicado em comum acordo pelos 2. Não há previsão de junta médica unilateral da operadora. Eu tenho visto alguns casos de negativa, inclusive em contestação no processo, sob a alegação de que a junta médica disse que o procedimento não é indicado, sendo que o paciente sequer passou por nenhum profissional. É uma junta médica que vê o papel, e isso não tem previsão legal. Essa situação é inaceitável, tá? Vem ocorrendo também, alguns profissionais, tenho certeza que viram isso,
presenciaram, então, algumas operadoras em hospitais próprios ou não, só credenciados ou referenciados, criarem uma equipe de profissionais, na área de cirurgia bucomaxilofacial existe, em outras especialidades médicas também, e ela só libera o procedimento naquele hospital e com o material se o solicitante for um daqueles, de um seleto grupo, como se fosse feito um cartel. Então, ela cobra aquele procedimento, mas só com os cirurgiões, aqui estou dando exemplo, mas existe em outras áreas, se forem solicitados por aqueles profissionais pré-determinados, que não se sabe por que são escolhidos pelas operadoras. Ok? Então, dito isso, de uma forma resumida, dos problemas principais que vêm sendo enfrentados, e eu repito, pelas operadoras, pelos cirurgiões e pelos pacientes. Esse trabalho veio no momento muito oportuno, esse trabalho hoje apresentado, das parametrizações, para mim são verdadeiras certificações, para tentar, pelo menos, minimizar, e como foi dito antes pelo Dr. Sérgio, isso periodicamente pode ser revisto, e ele também serve como uma regulamentação, mas certamente existirão casos que fogem à regra e devem ser analisados, como dito, caso a caso. Esse trabalho serve para tentar ajudar na redução desses conflitos. Eu vou tentar, rapidamente, só dar uma sugestão, e isso vai se desenvolver depois, de como isso deve se proceder. Esses abusos devem ser, existentes devem ser coibidos por todos os players envolvidos. Como eu disse para vocês, eu demonstrei muito algumas condutas que eu reputo abusivas das operadoras, mas eu não posso negar que, como dito há pouco também, isso vem sido depurado. Existiam, e ainda certamente existem, alguns poucos profissionais que mal usam a sua profissão, quer seja na área jurídica, quer seja na área do profissional cirúrgico, fazem mau uso, com má intenção, e esses abusos também devem ser coibidos. Então, esse trabalho deve, com a participação de todos, caminhar para que isso seja mitigado. As minhas sugestões, basicamente, eu vou deixar aqui para que todos, depois quem quiser receber o trabalho, possam levar isso adiante, principalmente os interessados, são que a partir desse trabalho, que há muitos anos, como dito, por diversas gestões do colégio, vem sendo desenvolvido, com aspecto técnico, científico, com pessoas da maior respeitabilidade, sirva para algumas medidas futuras, algumas providências, dentre elas as minhas sugestões são essas. Criações de grupos de trabalho contínuo que envolvam todos os interessados, principalmente as agências reguladoras, Anvisa, ANS, os conselhos regionais e federais, o colégio, que é importantíssimo pelo trabalho e pela respeitabilidade, as operadoras, quer seja individualmente ou quer seja por alguma entidade que as represente, para que se tente caminhar para um denominador comum. Lógico que sempre existirão divergências, mas que elas sejam mitigadas. Outra sugestão, a abertura de canal ou de canais para sugestões de todas as partes envolvidas também, a participação dessas entidades de classe e associações, da qual foi dita a mais representativa é o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, segunda maior entidade no mundo e a mais representativa na nossa região, no nosso país, nesse debate. Esse aqui é um passo inicial, um primeiro passo, talvez, público, que vem sendo subsidiado por um trabalho de longo período de dedicação, como dito, para que possam outros eventos e outros debates corroborar com o aperfeiçoamento do sistema. E, periodicamente, o aperfeiçoamento dessas diretrizes e parametrizações, como dito por aqueles que me antecederam. Eu espero que possa ter colaborado um pouco com vocês. Peço desculpa por ter me alongado tanto, tentei correr um pouco mais do que o normal, e continuo aberto para todos que precisarem, aberto para solicitações e para a resposta de quem precisar de algum apoio. Muito obrigado novamente, foi um prazer estar com vocês.